Olá, eu sou a doutora Elizabeth Rocha, especialista e mestre em ortodontia, e sejam bem-vindos a mais um Aerocast. Ela é psicóloga, formada há 20 anos, especialista em psicanálise e psicologia clínica, atua também em desenvolvimento de pessoas, tem 4 irmãs, é titia, ama cozinhar. Hoje nós vamos conversar com Priscila Rufato. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigada por participar de novo do nosso podcast. Para quem não sabe, a Priscila foi o primeiro podcast que nós gravamos com ela, que foi no mês das mulheres, né? Foi ela e a doutora a Andrea Rodrigues, nutricionista aqui da clínica. Mas hoje nós vamos conversar sobre vícios na adolescência. Quero conversar muito sobre o POD, que é o cigarro eletrônico, que eu considero muito nocivo à saúde hoje, e também um pouquinho de excesso de rede social. Priscila, eu queria saber se nos seus atendimentos você tem percebido alguma mudança, porque o que eu tenho de estudo é que, assim, 78% dos usuários de cigarros eletrônicos estão na faixa etária de 14 a 25 anos. Então, ele é o famoso dos adolescentes. Ele não é legalizado, então eles não sabem, mas no fundo eles não sabem o que eles estão fumando. São essências aí ricas em metais, que anunciam não ter nicotina, mas tem às vezes 50, 60, quase 80 vezes mais nicotina do que o cigarro convencional. E queria que você tentasse me explicar o que está acontecendo com essa juventude. Então, assim, na minha percepção, a gente está numa sociedade imediatista, sem limites, e que tem muita dificuldade de entrar em contato com os sentimentos e com as emoções. Então, a busca por esses psicoativos que te dão uma sensação de prazer imediato é muito fácil, né? E aí os nossos adolescentes, eles ficam mais vulneráveis a isso, porque eles não têm ainda segurança, ainda não desenvolveram algo importante, né, para que eles consigam discernir o que faz mal e o que não faz. Porque a maioria tem a informação, mas eles não têm a consciência, né, do quanto que pode ocasionar malefícios para eles. Então, eu costumo dizer, não adianta você ter um monte de informação se você não tem conscientização, né? Informação não é conhecimento, né? Exatamente. Quando eu digo que eles não têm ainda noção do que faz mal ou não, porque quando você às vezes fala que o POD faz mal, ou a utilização de equipamentos eletrônicos faz mal, eles começam a associar outras coisas. Então, não, mas eu só tô jogando. Mas o POD não faz mal, é porque eu bebi. Então eles começam a dar outros significados sem querer entender e perceber o quanto que esses dispositivos, né, principalmente o excesso deles, são prejudicial. Aliás, o POD, eu queria dizer para você que, além da questão da depressão e da ansiedade, eu ia falar sobre isso, né, tem outros transtornos mentais que ele também potencializa, como o estresse ou outras coisas. E o risco da dependência é muito grande. O que eles falam muito é que, sim, quando eu converso com adolescentes que vêm aqui no consultório, porque ele é muito nocivo para a saúde no geral, mas para a saúde bucal absurdamente. Ele altera fluxo salivar, ele altera a gengiva, ele pode causar perda óssea, consequentemente perda dentária, como ele aumenta a ansiedade, então eles ficam muito mais, apertam muito mais os dentes, tem muito mais bruxismo. E quando a gente conversa com eles que é proibido, que eles estão fumando esse equivalente às vezes a 20 maços de cigarros num cigarro eletrônico, né? Eles não têm noção, não sei se é pela imaturidade da idade, mas eles acham que como não fede, então eles acreditam que não tem nicotina. Eles podem fumar em qualquer lugar, diferente do cigarro. Né? E também porque o POD, quando ele surgiu assim com uma falsa proposta de que ele iria reduzir os danos do cigarro convencional. E aí as pessoas pegaram um pouco essas informações, mas logo na sequência já foi saindo várias pesquisas falando que não, que na verdade, além da nicotina, que é uma substância altamente perigosa, até pela questão de dependência que ocasiona, tem várias outras substâncias e ainda as partículas de metais. Então, na verdade, assim, eu vejo que é uma falta mesmo de conscientização, né? Você falou da questão da proibição, então tá desde 2009 aí, proibido pela Anvisa,
Mas eu gostaria Mas facilmente muito... comercializado. Então, e eu acho que assim, eu gostaria muito que a gente tivesse autoestima o suficiente, porque eu acho que isso se refere à nossa autoestima, que faz parte das escolhas, para não utilizar o que nos faz mal, independente de ser proibido ou não, né? Sim. Porque e o que não é proibido? Por exemplo, a nicotina ou o cigarro convencional não é proibido, mas faz mal também, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente precisa chegar nesse nível, mas eu acho que a gente tem que ter muito diálogo, né? Eu acho que a gente precisa muito. E as pesquisas foram feitas, né, desenvolvidas com adolescentes, no caso, que nunca tiveram utilizado nenhum tipo de psicoativo, sem ser o POD. O cigarro eletrônico. E também que não tinham nenhum quadro nem de depressão, nem de ansiedade, nem nada. Então, assim, foi pego ali uma amostragem pura mesmo. E todos eles ou estavam com depressão, ou estavam com ansiedade, ou estavam com os dois, ou já casos de dependência, né? Trazendo aí como principal sintoma na depressão uma tristeza sem motivo aparente, um isolamento, um desânimo, uma falta de vontade de fazer atividades cotidianas. Já no transtorno de ansiedade, uma aceleração de pensamento, uma insegurança, uma sensação de não dar conta. E nos dois, né, nos dois transtornos, vários sintomas físicos que vêm acompanhado, mais pensamentos que a gente chama de intrusivos, que são pensamentos negativos. Então, eu já peguei um leque de falar coisas, sobre né? isso. Agora, eles conseguem entender que isso está associado ao cigarro eletrônico? Porque eu acho que é importante os jovens terem essa noção de que, como você falou, né, é um estudo onde jovens que não tinham, né, sintomas e não depressão, ansiedade, o vício em si, e começaram a usar o cigarro eletrônico e começaram a apresentar, né, claro, sintomas de depressão, ansiedade. Então, eu acho que trazer cada vez mais essa informação de que tudo isso está sim relacionado ao cigarro eletrônico. Então. E a comunicação com os pais, como é que é isso? Então, na verdade, assim, primeiro eu queria te responder que eles não têm a noção de que o POD é tão prejudicial, porque eles vêm com aquelas associações que eu falei no início. Então, mas não, eu passei mal porque eu utilizei bebida. Ou então, não, eu utilizei maconha. Então, assim, só pela pesquisa que dá pra gente ver que ele faz, porque eles começam a associar. Porque eles começam a associar com outras coisas. E, na verdade, os pais, você percebe que tem pais que falta muito diálogo, tem pais que compram para os filhos o POD, porque também não tem a consciência de que faz mal, ou vem com um discurso assim, é melhor ele utilizar em casa do que ele utilizar na rua, né? E acaba não percebendo que o filho muitas vezes não quer entrar em contato com conflito, ele não quer entrar em contato muitas vezes com o social, ou ao contrário, ele utiliza para fazer parte de um grupo. Para ser aceito, né? Exato, né? Então, para desestressar. Então, a gente está numa sociedade que os jovens, eles estão querendo coisas muito imediatas, mas eles não conseguem perceber que o fato de você enfrentar também as suas dores, as suas angústias, de sentir, de que vai ter um dia que você vai estar bem e o outro não, é extremamente importante para o desenvolvimento e para o crescimento. Sim, e também sair só do agora. Exato. Né? Assim, vamos entender as consequências do uso do cigarro eletrônico. Eu vi recentemente, né, que saiu em todos os jornais, revistas, aí, 2 irmãs britânicas de 17 e 19 anos estão na UTI, porque estão com severas complicações no pulmão por conta do uso do cigarro eletrônico. Então, assim, o que eu sinto na adolescência também hoje é esse imediatismo, é não pensar nas consequências, né? Porque a fase adulta vai chegar, o amanhã chega, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar. Hoje em dia pode ser gostoso, pode ser, né, como você falou, assim, ser aceito por um grupo, então eu vou fumar o POD, mas entender que tem consequências tão graves para a saúde, tanto bucal, que só está sofrendo demais. Assim, a gente vê aqui no consultório, teve uma paciente que veio, que fez o uso do POD, e aí desmaiou na festa. E aí ela veio falando que era por causa de bebida, que ela tinha bebido.
Aí eu falei assim, tá, mas quantas vezes você já foi em festa e bebeu e isso não aconteceu? Aí agora você tá usando cigarro eletrônico, então assim, será que é a bebida? Ou será que é... Porque no fundo eles não sabem o que eles estão fumando. Não tem, como não é uma coisa legalizada, por mais que vocês... Ah, não, não tem nicotina, não é legalizado, ninguém sabe o que está sendo colocado ali, né? Exatamente. E é o que a gente comentou, essências ricas em metais, nicotina de 60 a 80 vezes mais do que um cigarro convencional, reflexos como depressão, associados sim a suicídios, né? Infelizmente, também. Como esse colapso pulmonar dessas duas irmãs. Então vamos ficar mais atento, vamos pensar mais no amanhã, né, Priscila? Eu costumo dizer, né, que assim, já nos basta todo o malefício físico que ocasiona, e ainda mais os mentais. E aí você fala, né, realmente os nossos jovens, porque eles acabam falando o que é uma coisa, mas a conduta comportamental é outra. Então, por exemplo, quantos e quantos jovens não vêm aqui no seu consultório pedindo um sorriso mais branco? Né? Essa inclusive, ela quebrou o dente de trás, mas ela queria arrumar o da frente que estava escuro. E eles não conseguem perceber que aquela fumacinha, né, porque ele é um vaporizador, acaba prejudicando nisso. Então, eu sempre costumo dizer, eu acho que eles precisam fortalecer as personalidades, desenvolver a segurança, precisa entrar em contato com as informações, mas tendo conscientização, e eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. Estado, famílias e escolas. Por quê? Tem um paciente meu de 20 anos, ele falou que na universidade dele, eu não vou citar nomes aqui, porque é uma universidade bem conhecidinha, ele faz publicidade, tá lá no quadro de avisos da escola com quem você pode comprar o pod, ligar para fulaninho de tal. Se precisar de pod, de cigarro eletrônico, ligue para 0800. Exatamente. E também nas festas da universidade, né? O uso assim é aberto. E como a gente já falou aqui, é algo proibido, né? Então... a fácil comercialização facilita demais, né? Exatamente. E junto com esse vício do cigarro eletrônico, eu queria comentar um pouquinho com você, Priscila, o uso excessivo de rede social. A gente tem também estudos que relacionam a rede social e até assim, usa a rede social em excesso, usa cigarro eletrônico, a junção disso tudo estão criando pessoas extremamente ansiosas. O que eu vejo que na boca está refletindo muito, porque aumenta a ansiedade. No caso da rede social, até a inclinação da cabeça, né? Saiu um estudo recente falando, né? Porque as crianças às vezes estão passando 8 horas seguidas em frente a uma rede social, ou por trabalho de escola, ou em rede social mesmo, mas no telefone, né? Então, a inclinação da cabeça que diminui o fluxo da respiração, interfere no ciclo do sono, então vai trazer mais ansiedade, mais irritabilidade, mas nesse caso específico, é claro que a gente vai falar um pouco dos adolescentes, que é nosso foco em questão, mas eu acho que é uma sociedade inteira viciada em rede social. Você não acha? Totalmente, eu concordo. E depois da pandemia piorou mais ainda, né? Que é o que a gente vê. Inclusive problemas posturais, né? Porque inclinam exatamente isso. E aí diminui, interfere no sono, aumenta a irritabilidade. Então, assim, a gente vai percebendo que é um ciclo de destruição, né? Exatamente. E assim, as pessoas, elas não querem mais, parece que o contato com o outro, coisas manuais. Então, eu costumo dizer, para a gente melhorar um pouco essa parte de dependência em tecnologias, a gente precisa rever os nossos hábitos. Os nossos hábitos estão muito ruins. As nossas escolhas. Tem pessoas que às vezes marcam para assistir um filme a longa distância do que sair para ir a um cinema junto. Né? Eu tenho jovens assim. Eles falam assim, eu fui assistir um filme. Que legal, onde é que você foi e tal? Não, foi eu da minha casa e a minha amiga da casa dela. Então, assim, gente, né? E a gente tá adoecendo, porque é isso que faz com que eles não amadureçam, né? A sociedade em geral, assim, a gente não amadurece, a gente não tem o contato com o outro, a gente não tem limites, a gente acaba se perdendo e não querendo mais o contato com o outro. Então a gente vai se isolando, criando histórias que não existem, né? Porque só tem lá. Mas é um isolamento, não sei se você percebe isso, que no fundo não é um isolamento, porque as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com o tédio.
Que é o né? medo. Que muita dificuldade. Ninguém mais consegue hoje ficar sem fazer nada. Exatamente. Porque tá sempre numa rede social, tá sempre... Não tem mais, assim, o não fazer nada incomoda, ninguém consegue se ouvir mais, fica quieto, né? Eu tenho um paciente que me falou uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o tédio é a paz não contemplada. Porque antigamente a gente prezava tanto pela paz e hoje a gente não sabe contemplar um momento de paz, que a gente já tem que pegar o telefone e rodar o Instagram. Então, e na verdade, eu acho que a gente precisa desses momentos, não é de tédio, mas é de pausa, eu diria, né? E as pessoas, elas têm medo de entrar em contato com elas, de não fazer nada, né? Porque quando você está em pausa, você está em conexão direta com você. E hoje em dia, né, como a gente está falando, muitas cabeças turbulentas, muitos sintomas, muitas coisas que as pessoas idealizam e que não têm, elas não querem entrar em contato com frustrações. E isso é ruim, vai fazendo com que você fique num mundo que você cria, né? Porque lá no joguinho, lá na rede social, você só vê o que é bonito, você só vê o que você quer, você se protege também, porque Sim. sair ao mundo, você, né, tá aberto passar a por várias desafios. coisas. Exatamente, a gente precisa passar por desafios, né? E isso que você falou de não pausar, do tédio, eu acho que hoje em dia é o que está faltando para a gente. Eu acho que se a gente tivesse, claro, é importante a gente trabalhar, é importante a gente se divertir, mas também é importante a gente pausar. Talvez a gente não teria tantos problemas como a gente está tendo hoje. Concordo. Né? Então, acho que a gente precisa rever mesmo os nossos hábitos, tentar separar, né, um pouquinho para cada situação, ver quanto tempo que a gente está ficando com a gente nas mesmo. redes sociais. Porque eu tenho relatos de pacientes que falam assim: eu fico no TikTok, eu não sei nem o que está passando, eu fico lá. Sim. Né? Sendo que ele poderia estar lendo um livro, sendo que ele poderia estar caminhando, né? Então, a gente percebe muito isso. Então é isso, né? Eu acho que num resumo todo dessa conversa que fica aí, como a Priscila falou bem no começo, não é só porque é proibido que a gente não tem que fazer, que a gente crie mais hábitos de não fazer coisas que nos fazem mal. Então vamos prestar atenção, esses cigarros eletrônicos são muito nocivos, né, e estão em todos os lugares, e as redes sociais também, que a gente tenha mais essa atenção de conseguir olhar para dentro, de contemplar mais a paz, né, Pri? É isso aí. Então tá. Pri, quero fazer um jogo rápido agora com você. Vamos lá. Então, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Meu Deus do céu. Combinado? Vamos lá. Uma frase. Não adianta você querer tirar o meu chão, eu sei voar. Muito bem. Um livro ou um filme? A Mulher que Anda com os Lobos. Um livro, Mulher que Corre com os Lobos. Filme Uma Mente Brilhante. Conta a história de um esquizofrênico, que eu acho muito legal, porque traz um pouco o doente mental para a sociedade. Coisas que as pessoas acham que são excluídas. Ótimo. Sua espiritualidade em uma palavra? Tudo para mim. Eu sou uma pessoa muito espirituosa e com muita fé. Um defeito? Um defeito, nervosinha, chatinha. Não parece, né? Nervosinha não parece. Mas estou nervosinha, assim. Mas é isso, eu não tenho tantos assim, não, mas eu sou nervosinha. Dependendo da situação, eu fico bem brava. Um sonho? Um sonho, continuar podendo exercer a minha profissão, que é algo que eu gosto muito, né? E claro, saúde, né? Que é o que a gente pede, sonho, porque a gente sabe que a longo prazo a gente vai perdendo a nossa saúde. A nossa também vai, se a gente não cuidar da gente também, né? Exatamente. Priscila por Priscila? Muito companheira, muito amor no coração, muito de boa. Muito bem. Agora, Pri, é a primeira coisa que vem na sua cabeça, combinado? Maria, vai. Então, assim, se eu te falar que agora, saindo daqui, eu marquei uma consulta no dentista pra você. Então, saindo daqui, eu vou te levar no dentista e você vai no dentista. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quero clarear meus dentes. Que legal. Show. Gostou? Obrigada Obrigada mesmo. Esse foi o Aerocast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum episódio. Nos sigam nas redes sociais e espero vocês na próxima última quinta-feira do mês.